e invasores na torcida do Flamengo lá no Uruguai? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero falar agora sobre o Flamengo, que se prepara para o confronto contra o Peñarol na quinta-feira em Montevidéu, com uma situação inusitada. Divulgaram lá no Uruguai que torcedores do Peñarol compraram ingressos do setor do Flamengo. O estádio é pequeno, o campeão del siglo, que é recentemente inaugurado, inclusive. E torcedores do Peñarol que não conseguiram ingresso para o setor da torcida local decidiram comprar ingressos para a torcida do Flamengo. Com medo de confusão, de briga e situações delicadas, a polícia decidiu criar uma norma. Só vai entrar no setor do Flamengo aquele que conseguir comprovar que não é uruguaio. Dessa maneira, imagina-se que você vai excluir a chance de torcedores do Peñarol estarem infiltrados no setor. Só para completar, importante lembrar que foram vários os casos de tretas envolvendo Peñarol e times visitantes nesse estádio que é novo. Um dos casos mais emblemáticos, aquele entre Palmeiras e Peñarol, com briga dentro de campo e briga fora de campo. A Mancha Verde precisou impedir a invasão de torcedores do Peñarol sob o risco de uma enorme treta. A saideira em relação ao Fla. Léo Ortiz tem treinado como titular no lugar de Eric Pulgar e deve ser uma das novidades para a partida da próxima quinta-feira. Hora de falar sobre o Flamengo com duas novidades importantes. A primeira delas, Gabigol está relacionado para a viagem que o Flamengo fará nessa terça-feira rumo a Montevidéu, capital uruguaia e palco na quinta-feira do jogo contra o Peñarol. Existia muita dúvida em relação ao Gabigol. O Diogo Dantas, jornalista do jornal O Globo, chegou a publicar que o Gabigol havia sentido uma nova lesão. Tanto o Flamengo quanto o atacante desmentiram a informação e comunicaram que o Gabigol viaja com o time ficando à disposição do técnico Tite. Resta saber se o Tite vai utilizar o Gabigol ou não. Nas 35 partidas em que esteve à disposição desde a chegada do Tite, o Gabigol só foi titular em 3. E nas 3 em jogos que o Flamengo jogou com o time reserva. Só para completar, contar uma novidade. O Flamengo não costuma viajar com 2 dias de antecedência. Em geral, a viagem se dá na véspera do confronto, mas no caso específico desse jogo contra o Peñarol, mudança na programação. Segunda informação importante que eu queria contar para vocês diz respeito à atual fase do Flamengo, especialmente no retorno do Campeonato Brasileiro. Você sabia que o Fla tem só a 15ª campanha entre os 20 times da Série A? São 33% de aproveitamento dos pontos, 8 pontos em 8 jogos. Mesma campanha do Criciúma e só na frente de Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Cuiabá. Para fechar em relação ao Flamengo, o Peñarol, adversário da quinta-feira, poupou seus titulares no jogo de fim de semana do Campeonato Uruguaio, ainda assim fez 5-0 no Cerro. Ô, DJ Careca, bota aquela música pra mim assim, ó. Nunca mais eu vou dormir. Essa semana... Ô, Venê, você tá dormindo? Eu tô de boa. A minha missão é bem tranquila lá no Uruguai. Tamo rindo de nervoso, povo. É a missão do Venê Casagrande do Flamengo. O Flamengo embarca hoje pro Uruguai, muito pressionado em busca dessa classificação na Libertadores, esse jogo que é contra o Peñarol. Será que a torcida tá confiante? O Venê está, olha lá a carinha dele. O Flávio Vinic foi lá na rua para ver se o povo tá confiante igual o Venê ou não, Rodô. O torcedor do Flamengo não se esconde. Veste a camisa mesmo nos momentos difíceis. Eles sabem que o jogo contra o Peñarol é o mais importante do ano. Vencer no Uruguai é uma tarefa complicada, mas a maioria acredita na classificação. Dá pra ganhar, com muita raça e vontade nós vamos conseguir virar esse jogo. Eu arrisco 2-0. 2-0 com um do Gabigol e um do Bruno Henrique. Esse time aqui é nas dificuldades que ele vence. E eu acredito muito que nós vamos virar lá no Uruguai. Eu tô esperançoso que a gente vai passar se o Tite não inventar nada, né? Botar cada um no seu lugar, né? O que o Tite tem que fazer? O Flamengo passar? Botou o Gabigol. Mas também tem rubro-negro que já jogou a toalha. Não. Com o Tite ali, meu filho, só os jejuns mesmo. Pra livrar e pra não tomar uma cacetada, né? Não dá não. A fase não é boa. O Flamengo venceu apenas um dos últimos 7 jogos no Brasileiro.
Tite sofre com desfalques e com a irritação da torcida ao trabalho dele. Eu acho o seguinte, do jeito que tá meio difícil, né? Eu acho que se não passar, eu acho que a gente vai ter que trocar de técnico, com certeza. Essa é a última oportunidade dele, cara. Ele tem que virar lá. Se ele não virar, ele tem que cair. Já era para ter caído há muito tempo. Marco Braz, pelo amor de Deus, faz esse favor pra gente. Manda o Tite embora e aproveita e vai junto com ele. Faz esse favor pra gente, por favor. Vamos saber então aqui do meu piloto rubro-negro o que o Tite tem que fazer pro Flamengo sair com a classificação quinta-feira. Coloca quem? Gabigol, será? Com certeza, pô. Melhor do que o Carlinhos. Vou colocar o Bruno Henrique, o Gonzalo Plata e o Gabigol. E o Léo Ortiz no meio, deixar o Pulgar lá quietinho esperando. Sairia com o Gabigol, né? Para ele dar mais poder ofensivo pro Flamengo. E abusar das pontas, né? Nós temos o Bruno Henrique e o Plata. São dois pontas agudos. E pode servir o Gabigol de qualquer jeito, né? A Arrascaeta distribuindo o jogo, com o Gerson na volância junto com o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz é um baita de um jogador. Eu sairia com o Ayrton Lucas, porque ele também é mais agudo, né? Afinal, quem poderá salvar o Flamengo na Libertadores? Uma vez Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Olha, ô Vene, o que o povo mais me pergunta, eu imagino pra você. A pergunta é, será que dessa vez o Gabigol será utilizado? Eu vejo nesses rubro-negros mais românticos, eles estão romantizando um cenário de tudo está acabado, meu Deus, ninguém acredita, e então este homem volta e marca o gol da classificação. Será que isso vai acontecer, Vene Casagrande? Pelo menos a primeira parte em que ele vai ter oportunidade de começar jogando ou entrar no jogo? Fernandinho, antes de mais nada, boa tarde. Eu espero que venha a classificação. Não importa quem faça o gol. Perfeito. Óbvio que se o Gabigol fizer o gol da classificação, esse roteiro será maravilhoso para aqueles que são fãs do Gabigol, tal como eu sou fã, tá? Ele é ídolo do Flamengo, independentemente do que ele fez aí nessa temporada fora das quatro linhas e também dentro das quatro linhas, porque ele não tá indo bem. Mas te respondendo de maneira sucinta, nada me faz crer que o Tite vai mudar de ideia de uma hora para outra, vai acordar e no estalar dos dedos, agora eu vou usar mais o Gabigol. Muito pelo contrário. Na última entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre a não utilização de Gabigol, ele justificou falando que a parte física do atleta não é ideal, que ele está passando por problemas físicos, problemas musculares. Tudo bem, foi uma resposta ali para o jornalista naquele momento, até mesmo para a torcida do Flamengo, que cobra mais a utilização do Gabigol, mas não me convenceu. Em alguns momentos, quando o Gabigol estava 100%, à disposição no banco de reservas, ele não foi utilizado e ele viu o Carlinhos entrar no lugar dele. Então eu não acredito no Gabigol sendo mais utilizado pelo Tite por conta desse momento. Pode ser no Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar sobre isso, eu sei, sobre a possível suspensão do Carlinhos, que querendo ou não é menos um jogador no setor ofensivo. Mas hoje, o Tite já deixou muito claro que o Carlinhos está na frente dele e quando ele foi questionado sobre isso na outra entrevista coletiva, ele citou a palavra treinamento, dando a entender que o Carlinhos estava treinando melhor que o Gabigol. Agora, se você me questionar, igual você já me questionou outro dia, mesmo assim você colocaria o Carlinhos? Não. Eu acho que o Gabigol, mesmo numa má fase, é melhor que o Carlinhos. Para o setor defensivo adversário, quem passa mais respeito? O Gabigol, mesmo numa má fase, ou o Carlinhos, que não está vivendo uma boa fase? Até porque eu nem sei qual é a boa fase dele, vou ser bem sincero. Repito, não é jogador para estar no elenco do Flamengo, pelo menos na minha visão. Mas eu colocaria sim o Gabigol na frente do Carlinhos, utilizaria mais o Gabigol. Botaria o Bruno Henrique como falso 9, para mim seria a minha primeira opção, e o Gabigol à disposição para entrar na frente do Carlinhos. Você também utilizaria, ô Pedrosa, o Gabigol para esse jogo já contra o Peñarol? Não como titular, mas sem dúvida alguma seria minha primeira opção na hora de substituir no campo de ataque. Gente, eu não tenho nada com isso. Que o meu problema é amanhã. Sim. Mas eu, se fosse torcedora, é ruim que eu não ia sonhar que botar o Gabigol titular nesse jogo, gente. Mas aí... Não, titular ele não vai ser. Aí você perde... Não, eu sei que não. Eu perguntei se ele colocaria. Não. Independentemente do que é a informação, é a opinião. Não, futebol, Fernanda não. O torcedor, se eu fosse torcedora, eu ia escolher o Gabigol titular. Mas aí... Gente, você tem que ir lá, pegar uma classificação num time hiper tradicional que é o Peñarol. E você também tem a sua tradição.
Se a gente olha hoje o elenco do Flamengo, um time que não tem nos últimos jogos desempenhado bem, Pedrosa, aí vai também um pouco de fé também, ô Pedrosa. Você não acha, não? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a mística, ela tem até um certo momento. E a mística, ela acontece quando o cara tá bem, quando ele tá preparado. É uma união de competência com sorte, é uma união de competência com o destino. Eu não vejo o Gabigol tendo competência suficiente para poder fazer essa mística acontecer já como titular e você colocar o Bruno Henrique no banco, por exemplo, que é um cara que mesmo o Flamengo não desempenhando tão bem, ele tem feito bons jogos com a camisa do Flamengo. Então eu não vejo essa meritocracia também acontecendo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que ser o titular. Agora, tem todo o talismã, predestinado, Gabigol e tudo mais. O ponto é o Gabigol que tem que mostrar isso. O Gabigol, todas as vezes que ele entrou nas últimas oportunidades, ele não conseguiu mostrar tanto assim. Então eu levaria para o banco, seria minha primeira opção, na frente do Carlinhos, até porque o Flamengo não sabe se vai contar com o Carlinhos pro resto da temporada. Ele tem um problema grave aí que ele socou o VAR e ele quebrou a cabine do VAR. A gente vai mostrar isso agora. Então assim, isso pode dar uma suspensão longa. Então dar sequência pro Gabigol nesse momento agora da temporada é importante não só para esse jogo, mas também pro restante do de 2024. Vai, dá opinião, marca a gente lá no @SBTRio Oficial. Meu sonho chegou, só o Instagram existe. Que eu não gostava do negócio de X. Eu tô com saudade do X. Eu sei, vocês vivem faz disso, falta, isso. Faz falta. Mas aí, marca lá, você aí que é Mengão, torce pro Flamengo, me conta, você colocaria este homem já como titular contra o Peñarol? Confiaria na história que ele já trilhou aí com o Flamengo ou não? E Fernanda pirou, eu não colocaria mesmo não, eu acho que ele não tá numa boa fase, marca a gente lá no Instagram. E olha, o Pedrosa falou, o árbitro da partida entre Grêmio e Flamengo citou na súmula do jogo que o Carlinhos deu um soco na cabine do VAR e o atacante pode pegar uma punição no Campeonato Brasileiro. Aliás, não só na súmula, né, a gente entende que a gente viu essa imagem, a imagem tá aqui, né, não dá pra brigar com a imagem tá aqui, de fato, ele deu um soco no VAR. Depois do Gatito ter dado um bico no VAR, lembra disso? Lembro. Agora, inclusive o Gatito Carlinhos pegou 3 jogos soco. de suspensão. Foram 3 jogos? 3 jogos. O Carlinhos deu um soco no VAR. Aí a gente mostra a indignação do jogador e na arbitragem muito se fala de o quanto ele está indignado também em relação à marcação e o que aconteceu. Eu falei isso ontem aqui, repito, eu acho que eu não falei isso ontem aqui. Eu achei que foi um absurdo essa expulsão. Eu achei que aqui prevaleceu a encenação, porque o Kahneman encena ali que caiu, que pegou no rosto, não sei o quê. E eu fico triste no momento de VAR, em que a gente usa uma imagem pra apagar uma mentira. Eu simulei. Olha aqui, você simulou, meu. Amarelo pra você, isso é um absurdo. A gente tá na era do VAR. Eu fiquei triste com a marcação, com esse cartão vermelho. E aí o menino indignado foi-se embora socando tudo, Vene Casagrande. Não tô dando justiça aí pra ele socar o VAR, mas tô dizendo que eu não concordei com o cartão vermelho. Eu também achei uma expulsão exagerada, mas eu acho que ele foi juvenil. Acho que ele deu margem para ele poder ser expulso. E é um lance que mostra que não existe critério na arbitragem brasileira. No sábado, no lance do Matheus Martins, no jogo do Botafogo Fluminense, foi nitidamente um lance para expulsão. E a arbitragem naquele momento entendeu que não foi para expulsão. Essa daí, eu não expulsaria. Achei totalmente exagerado. Mas o Carlinhos deu margem para ele poder ser expulso. Deu mole. E deu mais mole ainda quando ele sai e soca o VAR. Mostra que realmente ele ficou indignado com essa situação. Ficou. Pode pegar um longo período de suspensão. Vene vai fazer falta? Não vai fazer falta. Eu repito aqui, se é para colocar o Carlinhos, eu prefiro colocar um jogador de destaque do Sub-20. A verdade é essa. Mas sobre o lance, sobre a arbitragem, eu também achei que foi uma expulsão exagerada. Pedrosa achou que foi para vermelho em relação ao sábado. Aliás, o árbitro foi muito equilibrado no sábado. Ele irritou todo mundo. Ele me irritou, ele irritou o Cris, ele picotou o jogo todinho, ou seja, foi imparcial, ô Pedrosa. Ele não deu um pênalti pro Fluminense quando o Matheus dá uma cotovelada no Cano, ele não expulsa o Marcelo quando ele pisa na barriga do Matheus, ou seja, ele me irritou, ele te irritou, torcedor tricolor, ele irritou todo mundo, mas foi bem, porque ele foi imparcial, equilibrou aí a partida, irritou todo mundo, picotou o jogo todo. Também não achei boa arbitragem e aqui também achei que esse não era pra vermelho. E você, Pedrosa? Eu acho que tem exagero, mas ao mesmo tempo tem elemento. Eu tava até lendo a Nadine falando sobre esse lance e na regra você diz, né? Não tem disputa de bola, é um lance completamente isolado e mal ou bem ele deixa o braço, ele é imprudente, enfim. Eu acho que tem elemento pra expulsar. O que eu acho mais absurdo nesse lance aí, sabe o que é, Vene? Obrigada.
O árbitro tá de costas, não viu nada. Quem viu foi o Bandeira. E ele não vai nem no VAR olhar. Não vai. Ele tá de costas aqui. O lance acontece aqui, aqui é o rosto dele. Ele tá de costas, ele não viu. Não foi escolha dele, né? O Bandeira, tanto que o Carlinhos vai em cima do Bandeira. Pô, irmão, não foi? Não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu vi ex-árbitros justificando por que o VAR não chamou esse lance. Porque o VAR entendeu que a decisão foi correta dentro de campo. Entende? Por isso que não chamou. Aí, enfim, seguiu a decisão dentro de campo. Muito bem, já Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Daqui a pouco vamos separar a tabela lá. Vamos falar. separar a tabela do Pedrosa, que eu quero mostrar aqui. Torcida rubro-negra faz festa no embarque do Flamengo rumo ao Uruguai para enfrentar o Peñarol. Em um clima de apoio e otimismo, o Flamengo seguiu para Montevidéu nesta terça-feira, em meio a uma recepção calorosa da torcida. Cerca de 400 torcedores rubro-negros estiveram presentes no aeroporto do Galeão, realizando o famoso Aeroflá, um movimento tradicional em grandes viagens do clube. Apesar das recentes críticas à equipe e ao técnico Tite, o momento foi de união, com os torcedores gritando "Vamos virar, Mengo!", enquanto incentivavam os jogadores na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores, em duelo contra o Peñarol, que acontecerá na próxima quinta-feira. Diferente de outras ocasiões, o embarque do Flamengo ocorreu pelo terminal de cargas do aeroporto, uma medida adotada para evitar encontros entre as torcidas, já que o Botafogo também tinha viagem marcada para o mesmo horário. Mesmo com o acesso limitado, os torcedores rubro-negros marcaram presença, cantando e encorajando o time do lado de fora, enquanto o elenco passava pela área reservada. Durante a movimentação, alguns torcedores aproveitaram a oportunidade para expressar insatisfação com o presidente Rodolfo Landim, em um momento de protesto isolado. O Flamengo seguiu em seu ônibus até o terminal, acompanhado de perto pelos torcedores. Um episódio curioso aconteceu quando um torcedor conseguiu subir no veículo e, em meio à empolgação geral, balançou uma bandeira no teto do ônibus, arrancando aplausos e gritos da torcida. A situação só foi contida após a polícia utilizar gás de pimenta para dispersar a multidão. Como o embarque foi em uma área de acesso restrito ao público, não houve contato direto entre os jogadores e os fãs. Agora, a equipe rubro-negra encerra sua preparação em solo uruguaio, com o último treino programado para a tarde de quarta-feira. Para se classificar diretamente à semifinal da Libertadores, o Flamengo precisa de uma vitória por 2 gols de diferença no estádio Campeón del Siglo. O time carioca vem de uma derrota por 1-0 no primeiro confronto, no Maracanã. Caso vença por 1 gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis.